Olá, seja muito bem-vindo ao canal do F158. Aqui você vai encontrar vários conteúdos voltados à fotografia e artes visuais. A aula de hoje vai ser com o tema Onde mora, como vive e o que come a fotografia autoral. Se você gostar desse conteúdo, não deixe de curtir, deixar comentários e assinar, ativar o sininho, assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. Até semana que vem! No primeiro momento, talvez a gente possa pensar de uma forma errada. A foto é minha, eu sou um fotógrafo autoral. Eu sou o autor da foto, portanto, eu sou um fotógrafo autoral. Não é bem assim que o negócio funciona. Não é porque você é dono de uma foto que você pode se colocar como fotógrafo autoral. É isso que nós vamos ver aqui. Eu posso ser um fotógrafo comercial e autoral? Claro que pode, você pode ser o que você quiser da vida, tá? Mas é bem difícil, é bem complicado você lidar com essas duas atividades, a fotografia comercial e a fotografia autoral. Por quê? Porque a fotografia comercial é o ganha-pão do fotógrafo, ele vive daquilo, ele tem que dedicar o seu tempo. Aí, Cris, que linda você está aí. Eu posso ser um fotógrafo comercial, autoral? Pode, mas é complexo, porque a pessoa tem aquilo como profissão e toda profissão demanda tempo, demanda mercado, demanda pesquisa, demanda contas a serem pagas. A fotografia autoral, não, ela demanda tempo, ela pede um tempo para você pensar, equacionar aquelas questões, e muitas vezes o fotógrafo comercial não consegue lidar com a fotografia de autor. Em vários cursos do F508 que eu dei, de fotografia autoral, sempre que existe um profissional na área, ele tem uma dificuldade muito maior do que quem não é um profissional da área. Porém, eu posso ser um fotógrafo comercial autoral? Pode, desde que você tenha um estilo definido, desde que você tenha uma pegada própria. Eu vou citar nisso o trabalho da Raquel Pelicano, que está aqui. Não sei quem conhece ou não o trabalho dela, recomendo conhecer. Por quê? Porque ela tem um determinado estilo na fotografia comercial dela. A Raquel tem dificuldades em produzir fotografia autoral, mas ela não tem a menor dificuldade em produzir uma fotografia comercial de autor, que é o que eu recomendo para quem lida nessa área, para quem está nessa área. Tenha um diferencial na sua vida, tenha um estilo, faça com que o cliente te procure a partir do seu estilo, não a partir do seu preço. Porque quando você entra na competição de preço, você está entrando num mundo obscuro. Quando você tem um estilo próprio, quando você tem uma linguagem autoral, mesmo da sua fotografia comercial, você tem um diferencial e, a partir daí, você tem um diálogo bem diferente com qualquer possível cliente que você venha a ter. Bom, f15.art é o nosso site, Humberto Lemos é o meu nome, Instagram, querendo adicionar, fique tranquilo. Vamos falar da fotografia autoral. Primeiro eu vou escrever uns textos, vou criar umas provocações a vocês, e eu vou pedir que vocês respondam no chat, e a Raquel vai me falando o que vocês estão escrevendo, ok? Minha primeira pergunta é: de quem é esse texto? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E por que bela se coxa, por que coxa se bela? Vocês podem responder no chatzinho, quem souber. Isso. Memórias Póstumas, de Brás Cubas, de Machado de Assis, um livro interessantíssimo. O que nós temos de interessante no texto do Machado de Assis? Primeiro ponto, ele nos traz... parou de funcionar aquele negócio. Ele tem uma narrativa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes,
dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. O Machado ele traz também ironia no texto dele. Por que bela se coxa? Por que coxa se bela? Finalmente, nós temos ele rompe com a tradicional narração linear. Para quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe que a história começa com a morte dele e, a partir daí, ele começa a recontar a trajetória da vida dele. Isto é um texto de um autor onde você identifica quem escreveu. Um outro texto para vocês. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Ou tudo que eu invento é falso. Tudo que eu não invento é falso. Alguém sabe me responder quem é esse autor? Manuel de Barros. O que nós temos na obra do Manuel de Barros recorrente? Nós temos, ele é pós-modernista, ele dá uma desimportância às coisas de uma forma fantástica e transita entre o sonho e a racionalidade. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é um sonho, é de poesia que estão falando, é a racionalidade. Isso é autor, isso é autoria. É você identificar algo que não precisa saber o nome, ou ver a capa do livro, ou ver o CD, o LP, ou sei lá o que seja, para você identificar quem é o autor daquela obra. Isso também é como a gente tem que pensar a fotografia autoral. Até que ponto o nosso trabalho ele nos reflete, ele fala sobre a gente, até que ponto o nosso trabalho ele é identificado. Eu parei de trabalhar com fotografia comercial por volta de 2010, 2011, em definitivo. E a partir daí eu voltei a fazer fotos autorais, por minha vontade, enfim. Eu devo ter levado cerca de 5 anos, mais ou menos, para conseguir ter uma linha, uma linguagem própria. É um caminho que ele é árduo, é um caminho que ele é longo, é um caminho de pesquisa, é um caminho que você tem que buscar para chegar a ter um conhecimento próprio e entender o que você quer falar com a tua fotografia, com a tua imagem, com o teu texto, com a tua música ou com a tua pintura. Tá? Eu vou agora mostrar mais o que nós encontramos no Pink Floyd? É rock psicodélico. Eles têm composições longas, experimentação sonora e letras cheias de filosofia, ou seja, há um trabalho de pesquisa com relação ao Pink Floyd, o rock psicodélico, composições longas, experimentações sonoras e filosofia em suas letras. O último artista que eu vou apresentar para vocês é esse aqui. Quem é? Picasso. Não tem nome assinado, não tem nenhum indicador, mas as pessoas sabem que esse trabalho é do Picasso. Por quê? O Picasso é um cubista. 2, o Picasso trabalha com elementos geométricos. E 3, o Picasso abandona a perspectiva. Yasu Matsumoto é um japonês que eu acompanho no Instagram. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu tenho a impressão que isso deve ser uma colagem. É uma menina sentada em cima de relógios. E o nome dessa série são Sonhos de um Alquimista. Eu vou perguntar a vocês que técnica ele está aplicando aqui e qual é a linguagem. Agora é para errar, tá? Não se preocupem, não.
qual é a técnica que vocês imaginam que ele esteja aplicando e qual é a linguagem com que ele está trabalhando. Vamos notar que, Fotomontagem, dupla exposição, colagem, colagem fotográfica, ok, e a linguagem, o que ele quer falar com isso? surrealismo, imaginário, expressionismo, surrealismo, tempo e memória, surrealismo, surrealismo, acho que surrealismo ganhou. Tempo, Sim, tempo, mas eu gostei do imaginário. Assemblagem. A assemblagem permite aplicar várias técnicas dentro de uma única técnica e a linguagem dele é uma linguagem onírica, de sonhos, de fantasias. Sim, surrealista, tem tudo isso contido nele, mas basicamente o trabalho dele tem uma linguagem onírica. Tema e o conceito. Tá? Qual vocês acham que é o tema dele e qual é o conceito que ele está aplicando ao trabalho? Giovana falou que o tema é memória, a Liz disse que é mudança e a Vânia tempo. Ok. Conceito, conto de fadas, é o tema dele. E o conceito são peças dos sonhos de um alquimista. Isso que é interessante no trabalho de autor. Por quê? Porque o que vai acontecer é que você é que vai fazer a história. Um trabalho de autor, ele não impõe, pelo menos no trabalho dele, tá? Ele sugere que você complete o que ele está pensando. Ele não impõe um questionamento, ele não impõe a fala, ele sugere, ele deixa para o observador concluir e o observador fazer a própria história. Isso é apenas sensacional. E o interessante do trabalho dele é essa coisa, essa entrega. Ele te permite concluir, pensar o que você bem entender do trabalho dele. Pode gostar, pode não gostar, pode achar feio, pode achar bonito, isso aí não importa para ele. O que importa é que você entre dentro do trabalho dele e, a partir da sua observação, você chega a uma conclusão própria com relação ao que você está vendo ali. Tá? Pois bem, onde mora a fotografia autoral, ou seja, onde ela reside na gente? Tá? Ah, primeiro ponto, na técnica, no domínio técnico do seu trabalho. Segundo ponto, na linguagem que você vai adotar para o seu trabalho. Terceiro, no tema. O tema é recorrente. Tem fotógrafos que só trabalham com a memória. Tem fotógrafos que só trabalham com o vazio. Então, a partir disso, é o teu tema. O teu tema é o mais forte de você. Você busca sempre tratar do mesmo tema. No conceito, no que você quer falar com o seu trabalho. Mas, fundamentalmente, um fotógrafo autoral, ele mora na pesquisa de linguagem. A pesquisa de linguagem é algo fundamental. Então, essa pesquisa de linguagem, tem aqui a Mariana, que ela já fez séries comigo, fez autoral, fez um monte de coisa, pretende continuar fazendo um monte de coisas. E a Mariana vive na pesquisa de linguagem. É uma constante na vida dela. Isso é muito importante. Uma hora ela vai acertar, uma hora ela vai achar aonde ela quer, aonde ela se sente melhor. Eu, por exemplo, eu não aguento mais ver o meu trabalho. Eu não aguento mais falar sobre o vazio. Mas é que eu sei fazer, tudo que eu faço cai no vazio. Então, eu vou ter que assumir o que eu sou. Né? Eu não sou um homem vazio, mas é uma outra relação que eu tenho. Eu gosto de lidar com o vazio. Então, é isso, é uma busca constante e você acaba virando até um certo escravo do seu próprio trabalho, da sua pesquisa de linguagem, que é algo importantíssimo para a gente.
A foto não é apenas uma imagem, o produto de uma técnica e de uma ação. É também, em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo, que anima literalmente algo que é, portanto, ao mesmo tempo, uma imagem, ato, Felipe Dubois. Vamos ver o que é uma imagem técnica, uma foto bonita. Isso é uma foto bonita. É uma foto muito bem tratada, muito bem feita, mas é uma imagem puramente técnica. Primeiro ponto, ela tem um desfoque muito bem realizado. Segundo ponto dessa foto, ela tem uma luz de recorte no cabelo da moça, da menina, linda. Ela tem um clima bucólico. E, finalmente, ela tem um tratamento de imagem bom com o uso de cores, mas é uma imagem técnica, é uma bonita foto técnica que qualquer um que tenha tido a oportunidade de fotografar nesse momento, nesse local, essa moça, essa garota, e sabendo, dominando essas técnicas, faria. Uma segunda imagem que eu trago é a imagem ato. O que essa imagem nos traz? O que ela nos diz? O que ela nos fala? Ela tem uma poética visual. 2, ela tem uma narrativa imagética. Ela me permite contar uma história, ou apreciar uma história, ou imaginar uma história que foi vivida ou vivenciada pelo fotógrafo ou pela fotógrafa. Ela também traz a subjetividade e ela traz no seu esboço plasticidade. Quando eu coloco as duas fotos juntas, eu tenho duas bonitas fotos. Eu, particularmente, acho muito bonita a foto da direita, tá? Muito mais do que a foto da esquerda. Mas nós temos aqui duas bonitas fotos, mas uma se encerra nela mesma, a foto da esquerda. A outra, ela é cheia de subjetividade. Ela não é estanque, ela nasce a partir da imagem. A foto da esquerda morre em si mesma. Angela Bacon, a autora da foto. Tá? Esse é o site dela, vocês podem anotar para conhecer o trabalho dela, eu gosto muito do trabalho dela. O que nós vamos encontrar? Pura poesia ao fotografar, possivelmente, seus filhos. Tá? Duas crianças, ela não está mostrando a criança em si, ela está mostrando o clima, o ambiente, o sonho que ela está tendo com os seus filhos. Nós temos aí as bolhas voando, flutuando, nós temos aqui o balão flutuando. Minha fotografia vem de uma longa obsessão de explorar como o meu subconsciente gera meus sonhos. Ao longo do dia, estou plenamente ciente de meus encontros com pessoas, lugares e coisas. Pássaros voando, bolhas, bolas, pássaros, pássaros. Pássaros. Eu registro mentalmente os detalhes dessas situações e as respostas físicas ou emocionais que elas evocam. Essas associações fugazes se repetem em meus sonhos. Os momentos aleatórios se combinam para formar histórias de sono que são narrativas ricas, repletas de simbolismo. Redes, armadilhas, né? Na verdade. Esse trabalho dela é sensacional. É um fantástico.
Com isso, como meu modelo, eu construo cenários, uso adereços e modelos a atuar de forma natural e intuitiva. Em essência, tento criar um sonho acordado. As várias moradas da fotografia autoral. A morada pessoal, a morada coletiva e a encomendada. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Um fotógrafo que não aperta o botão da câmera pode ser considerado o autor da foto? Eu acho interessante. Eu, por exemplo, eu sei cozinhar duas coisas muito boas: arroz, e ontem eu fiz um arroz integral maravilhoso, e sei fritar um ovo muito bem. Ou seja, eu não passo necessidades, tá? Eu vou comer o resto da minha vida arroz e ovo de forma bem legal, bem gostosa. Mas isso, Nádia, não significa que eu seja um cozinheiro, não significa que eu seja um chefe de cozinha. O fato de um fotógrafo ele apertar tecnicamente, ele construir tecnicamente uma imagem, se foi pensada por uma outra pessoa, se foi construída por uma outra pessoa, ele está sendo operador de uma câmera. Se fosse diferente disso, quando a gente trabalha no modo automático, tá? Nós estamos fazendo o que um engenheiro ele programou para a gente. Então, o engenheiro é que é o real dono da fotografia. Você se transforma apenas no operador. No mesmo caso, eu sei fazer um ovo e arroz, mas isso não me transforma em um cozinheiro, muito menos em um chefe de cozinha. É um tema que é polêmico, mas é um tema, mas é dessa forma que funciona na verdade, né? O diretor de cinema ele é o comandante daquela história, apesar de termos fotógrafos, roteiristas, uma série de profissionais que estão lidando com uma parte daquela produção, mas é o diretor que leva o nome do filme. Essa fotógrafa, eu não sei quem é, eu sigo ela no Instagram, eu acho o trabalho dela super bonitinho, enfim, querendo, sigam ela também. Ela é muito interessante o trabalho dela, pelo menos na minha visão. Onde mora o fotógrafo autoral? Né? Ela tem unidade formal, ela tem paleta de cor, que é importantíssimo o trabalho autoral. Ela tem minimalismo. São 3 linhas de trabalhos constantes. Por isso, transforma ela numa fotógrafa autoral. Tá? Vou mostrar o trabalho para Tainá Xavier, uma querida amiga. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria, meu coração não contenta o dia, o mar com meu coração, o porto não, o bom marinheiro 2020, Tainá Xavier. Nós temos um díptico, na imagem de cima aparece uma colagem de um menino pescando, de uma pessoa pescando, e na parte inferior nós temos a foto de um mar com um recorte em cor, fazendo uma obra que eu acho muito agradável, muito bonita, e a Tainá ela trabalha com imagem e texto. Tá? Passou. Nós temos aqui um ponto, a paleta de cor novamente. Segundo ponto, a colagem. E o terceiro ponto, uma delicadeza em todo o trabalho. Aqui há um pensamento estruturado, há uma técnica estruturada, aí há uma harmonia em todo o seu trabalho, em todo o seu pensamento. Então, nós temos imagens de peixe, paisagens e recortes
de textos de alguma outra fonte, alguma revista, alguma coisa do gênero, tá? Isso cria-se a estrutura de um trabalho autoral. Mesmo quando ela vai para o grotesco, o trabalho dela é delicado. E o surrealismo continua sendo um trabalho muito limpo, muito delicado, e é uma pesquisa de linguagem que a Tainá já tem há mais de 5 ou 6 anos, enfim, buscando essa linguagem de fotógrafo autoral. Às vezes, uma falta do que nem soube. Identidade que é coletiva, né? O que é um coletivo? Em suas várias configurações possíveis, os coletivos de fotógrafos podem se confundir com uma cooperativa ou uma agência de fotografias, um banco de imagens, uma indústria que otimiza a produção de obras visuais complexas, também com um laboratório de experimentação de linguagens, um grupo de estudo e pesquisas. Muitos coletivos se identificam com uma ou outra dessas atividades. Alguns poucos se destacam pela liberdade de atuar simultaneamente em todas essas festas. Cia de Foto é um coletivo paulista que terminou, acho que em 2011, se eu não me engano. O Cia de Foto foi um coletivo de fotografia sediado na cidade de São Paulo que pesquisou intensamente a produção da imagem, tendo como ponto de partida a fotografia. O Cia de Foto ele é curioso porque são três fotógrafos e uma moça no tratamento de imagens. Os três fotógrafos, eles usavam o mesmíssimo equipamento, as mesmíssimas lentes, e não assinavam foto alguma. Eles não, a produção era do CIA de Foto. Podia ter sido feito por mim ou pela Raquel, não importa. A assinatura era do CIA de Foto. Foi um grupo muito importante, uma determinada época no Brasil, e hoje se dissolveu e cada um está para o seu lado, enfim. Representados pela Galeria Vermelha, participaram de várias exposições no Brasil, na França, no México, Inglaterra, enfim, Estados Unidos e vários outros lugares. O trabalho deles são mais documentais. Tá? Entre os ensaios destacam a Caixa de Sapato, Estádio, País Interior, todos em 2012, Chuva 2010, Agora 2011 e Passe Livre em 2013. Eles viveram apenas 2 anos e tiveram uma produção violenta durante esses 2 anos. O Caixa de Sapatos ele busca mais um cotidiano, eram fotos diárias, corriqueiras, da casa deles, da vida deles, do momento deles, enfim, era a forma com que eles representavam a Caixa de Sapatos, que é uma imagem clássica da fotografia analógica, quando você guardava os negativos nas caixas de sapato. Garapa é, ao mesmo tempo, uma empresa de produção audiovisual e um duo de artistas visuais. Eu conheci o Garapa quando eles eram 3. Eles deram, inclusive, um workshop no F508 em uma determinada época. Naturalmente, os dois caminhos se retroalimentam, eles produzem filmes com olhar de artista, enfim, eles, né, e produzem a parte comercial com olhar de fotógrafo, enfim, eles trabalham muito na área de vídeo. Criança em Foco, na ativa desde 2008, já realizaram diversos projetos que incluem filmes institucionais, editoriais, conteúdos para TV, web e cinema. E a Galeria Experiência. A Galeria Experiência é uma produtora de filmes e fotografia com atuação no Brasil e na Europa. Formada em 2008, a produtora tem hoje seu time, os diretores, tal. Tem seu portfólio mais de 200 filmes realizados para diversas empresas. O coletivo é mais complexo de trabalhar porque são pessoas que estão trocando. É bom e não é bom, né? É bom quando você se dá bem com o grupo, até você. Sempre dá confusão, hein? Quando um se destaca, um acaba se destacando,
e aí ele ganha mais mídia, ele ganha mais espaço, e aí acaba dando uma... É igual a banda, o vocalista sempre acaba saindo para fazer a sua carreira solo e o resto fica lá processando o filho do Renato Russo, o filho do Renato Russo processando eles, enfim. Autoria encomendada.